Bom, pessoal, agora que vocês sabem calcular o PMP, nós vamos para a etapa seguinte, que é o cálculo da necessidade de materiais. Então, aqui nós temos o cálculo do MRP, também conhecido como Material Requirements Planning, MRP em inglês, tá ok? Então, quando nas indústrias eles falarem, vamos rodar o MRP, significa que você está fazendo o cálculo da necessidade de materiais, tá ok? E para que serve esse cálculo de materiais? Ele é extremamente importante. No PMP, vocês descobriram quanto que vocês devem produzir de um item acabado. Então, por exemplo, você descobriu ali que você vai produzir 400, 500, 600 cadeiras. Só que tem um detalhe. Para você produzir uma cadeira, você precisa de componentes. Você vai precisar de assento, você vai precisar de parafuso, você vai precisar, de repente, de alguma peça metálica, que aqui nós vamos chamar genericamente de itens A, B e C. Então, isso dá origem ao que nós chamamos de lista de materiais, que são os componentes que você utiliza para fabricar o seu produto. Então, todo produto que é fabricado na sua empresa, ele tem uma lista de materiais. Essa lista de materiais vai estabelecer, então, uma relação entre o item, cadeira, e os seus componentes. Então, nós temos aqui tipo um organograma, né? Mas é para mostrar uma hierarquia. Para fazer uma cadeira, eu gasto 3 unidades de A, 2 unidades de B e 4 unidades de C. De novo, são questões fictícias, tá? Mas o importante aqui é que se eu vou produzir uma unidade, eu obrigatoriamente tenho que ter disponível, no mínimo, essas quantidades de cada um desses itens. Então, nesse caso, quando nós temos uma lista de materiais, nós estabelecemos uma relação. Nós dizemos que a cadeira é o item pai e os itens componentes são seus itens filhos. Então, A, B e C são filhos do item pai cadeira. E cadeira é o item pai dos itens A, B e C. Ok? Isso é importante na hora de fazer o cálculo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma outra relação. Nós dizemos que a cadeira, por ela ter componentes, ele é um item do ponto de vista da produção fabricado. E os itens A, B e C, por não terem componentes, repare, abaixo deles não tem nenhuma perninha, né, do nosso gráfico, eles estão diretamente ligados a um pai, então eles são comprados e eles são utilizados para a fabricação da cadeira, ok? Então, com esse conhecimento básico, a gente pode passar para o cálculo do MRP. Então, vamos fazer agora um cálculo da necessidade de materiais usando o Excel, que vai ficar mais claro para vocês como o cálculo é executado. Então, olha só, nessa primeira planilha, nós temos aqui o seguinte. Nós temos o nosso PMP, eu peguei um daqueles PMPs que a gente calculou na aula passada, reproduzi eles aqui. E do lado direito nós temos a estrutura do produto. Uma cadeira, utilizando 3 unidades de A, 2 unidades de B e 4 unidades de C. O que importa para nós aqui? Da mesma forma que o PMP tem um registro, nós também teremos que ter um registro para cálculo das necessidades de materiais. Só que aqui agora com um pequeno detalhe. Eu tenho que ter um registro para o item A, para o item B e para o item C, cada um deles com um cálculo específico. Então, essa relação eu tenho que estabelecer entre o PMP com o cálculo do MRP. Um registro de PMP vai alimentar os demais registros do PMP. E preste atenção, essa linha ela é extremamente importante. Nós vamos pegar a necessidade de produção, então quanto nós temos que produzir, e vamos levá-la para o cálculo do MRP. Então vamos agora lá para o registro de MRP do item A. Notem então que o registro do componente A ele é muito parecido
com aquele registro do PMP. Isso aqui é uma versão simplificada, tá, pessoal? Eu gosto de passar uma versão mais simples. Existem modelos de registros muito mais complexos. Aqui nós vamos nos ater ao básico. Mas o que nós temos aqui? Olha, se você vai produzir um produto acabado e esse produto acabado usa o componente A, esse componente A ele também terá um estoque disponível no período 1, ele vai ter um consumo, esse ponto é interessante e importante, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Ele vai ter um consumo de materiais, ou seja, o item A ele será gasto para se produzir algo. Consequentemente, eu tenho no meu cálculo de necessidade de materiais que calcular quanto que eu irei repor desse material. E no final do período, eu também terei, a exemplo do PMP, para um item acabado, no cálculo do meu componente, eu terei um estoque final. Então, novamente, vamos lá, vamos seguir agora o raciocínio. Vou produzir quanto no período 1? Eu vou produzir 400 unidades da cadeira. Muito bem. Agora, eu estou calculando o MRP de que item? Do item A. Então, veja, para fazer uma cadeira, eu gasto 3 unidades de A. Bom, agora é regra de 3. Se no período 1 eu vou fazer 400 cadeiras gastando 3 unidades de A, lá no cálculo do MRP do item A, eu vou então multiplicar 400 cadeiras vezes 3 unidades, ele vai me gerar a necessidade do consumo de 1.200 peças de A, que é o que eu vou consumir. E aí a gente dá continuidade ao nosso cálculo. Se eu vou gastar 1.200 unidades de A para fazer aquelas 400 cadeiras, quanto que eu já tenho em estoque? Eu vou lá no meu estoque e vejo que eu já tenho 350 unidades. Teoricamente, me faltaria quanto? 1.200 menos 300. E o que eu faço diante dessa necessidade? Eu vou comprar. Eu vou comprar quanto? Eu vou comprar a diferença. Então, se nós pegarmos 1.200 e tirarmos 350, vai ficar faltando quanto para a gente? 850 unidades, certo? Bom, 850 unidades. Ah, mas vem cá, se eu, por acaso, comprar apenas 850 unidades, com quanto que eu vou terminar no final do período? Com zero. Não posso. Então, eu vou comprar um estoque de segurança. E quanto a esse estoque de segurança? Do mesmo modo como nós fizemos no PMP, 20% do meu consumo. 20% de 1.200 dá exatamente 240. 240 com 850 vai dar 1.090, certo? Então, legal, então eu vou comprar aqui 1.090 unidades. Joia, fiquei ali com 240 de estoque final, que corresponde justamente ao meu estoque de segurança. Mas espera lá. Só que o meu fornecedor, ele me vende em pacotes de 120 unidades. Bom, se ele me vende então em pacote de 120 unidades, eu tenho que descobrir qual é o meu próximo lote múltiplo. Então, neste caso, 1.090 vai dar o quê aqui? Vamos fazer o cálculo rápido, né? 1.090 dividido por 120, nós teremos exatamente 9,08. Não existe 9,08, então eu vou arredondar para o primeiro múltiplo acima, que são 10 lotes. Bom, 10 lotes, eu vou dar Ctrl Z para voltar aqui naquele cálculo original, são 1.200 unidades. Então, a minha compra é de 1.200 unidades. E aí o processo de cálculo é exatamente aquele. Nós vamos pegar 1.200 unidades que eu estou comprando, vou somar com 350 unidades que eu já tenho, vou consumir 1.200 unidades, vai me sobrar 350. Aqui coincidiu que o consumo e a compra basicamente ficaram os mesmos. Mas se eu alterar, por exemplo, o meu lote de compra de 120 para 150, automaticamente eu vou ter a readequação dos meus estoques. Tudo bem? Então, notem, aqui nós temos um pequeno registro de MRP que você vai fazer então para o item A.
Da mesma forma, você vai fazer para o item B. Só que neste caso, para o item B, você vai usar os dados da estrutura do produto do item B. Então, vamos lá de novo. Nós temos aqui 400 unidades do item cadeira sendo produzido no mês de janeiro. Agora, como o meu PMP é para o item B, quantas unidades de B eu utilizo para fabricar a cadeira? 2 unidades. 400 unidades de cadeira vezes 2 unidades de B, no primeiro período eu vou ter um consumo, então, de 800 unidades. E aí eu faço o mesmo cálculo. Eu diminuo essas 800 unidades de 230, vai me dar a minha necessidade de compra. Adiciono a essa quantidade 10% do meu consumo, vejo qual é o meu lote de compra, que nesse caso é 80 unidades, e automaticamente então eu tenho a necessidade de compra do item B. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos 3 registros de MRP. Da mesma forma, para o item C, vocês têm aí 400 unidades sendo produzidas vezes 4 unidades de consumo do item C, vai gerar uma necessidade de 1.600 unidades do item C. Diminuo do meu estoque disponível, somo com o meu estoque de segurança, arredondo pelo meu lote de compra, eu tenho então a necessidade de compra de 2.000 unidades, tá ok? Então, essa é a primeira dica de um registro simples, utilizando um único produto e 3 componentes, ok? Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz para adicionar um nível a mais dentro da estrutura e também como que a gente faz para calcular a necessidade de materiais para mais de um produto. Então, até a próxima aula.